Muito boa noite, pessoal. Sou André Garibaldi. Nós estamos começando mais uma live da Louça aqui no Instagram, colocando tudo em pratos limpos. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre encerramento de ciclos. Olha, foi o tema mais votado da nossa enquete. Nós fizemos uma enquete aqui no Instagram com três temas: os temas de redes sociais, os temas de pais, né, em tempos atuais, os papéis de pais, as dificuldades e os desafios, e também esse tema é sobre encerramento de ciclos. E olha, teve mais de 50% dos votos, teve muitos votos, superou a nossa expectativa, tiveram mais de 100 votos. E é o tema que você escolheu, então seja bem-vindo, se aconchegue aí onde você estiver, compartilhe essa live com seus amigos, porque essa live vai ser comigo e com a Cláudia, psicóloga. Inclusive eu já vou chamar ela aqui para nossa... Cadê a Cláudia? Vamos ver. Tcharanã. Aí. Boa noite, Cláudia! Boa noite, tô aqui. Eu entrei agora, fica à vontade. Ah, Você como é estava que você falando. está? Tudo bem? Tudo bem, boa Boa noite. noite. Olha, Cláudia, eu estou aqui com maior expectativa porque eu estava explicando aqui agora que esse Aham. tema de encerramento de ciclos foi o tema mais votado da nossa enquete, então a expectativa está grande para esse papo aqui. Que bom. Obrigada a presença de todos. Vamos bater um papo aí sobre o encerramento de ciclos. E se foi mais votado, né, André? Há interesse aí das pessoas. E eu estava até pensando sobre isso, porque o encerramento de ciclos tem a ver com a vida. O tempo todo tem a ver com o nosso viver, né? Exatamente. Então, você que escolheu esse tema, ou você que se interessa por esse tema, ou você que está chegando agora, nosso chat está aberto aí para perguntas, para participação, para você deixar aí a sua experiência também de como que você fez para passar por essa transição de ciclos, se foi difícil para você, se foi fácil, se você teve coragem de pular etapas, se demorou para se decidir, como que foi essa mudança de ciclos. E para começar aqui, Cláudia, antes de passar a palavra para você, eu quero deixar aqui um pequeno texto da Yara Alves, que fala Sim. assim: e chega o momento de encerrar o ciclo, recomeçar. Estamos em trânsito. Precisamos do entendimento que algumas coisas são realmente passageiras e devemos deixar que sejam. Solte, deixa ir. Seja grato por todo o aprendizado que recebeu e da mesma forma que abriu a porta para aquele sentimento. Muito bonito, que lindo. É, legal. Então, para a gente dar continuidade, Cláudia, como que se dá essa transição, esse encerramento de ciclo? Como que funciona esses encerramentos de ciclo? Você pode dar algum exemplo, já entrando no tema, falando quais são os desafios? Sim, é interessante, né? É um tema que parece que nos assusta, né, André? Assim, fechamento de ciclo parece que é uma coisa tão nova, assim, ou tão difícil, mas na verdade a gente já está fazendo encerramento de ciclos desde quando a gente nasce. Né? É muito interessante assim, mesmo você não querendo encerrar, ou às vezes você emperra, ou às vezes você boicota. Só para lembrar, a gente nasce, a gente é um bebê, a gente começa a fechar ciclos, você engatinha, aí você fecha o ciclo, você começa a caminhar, você deixa de balbuciar e você aprende a falar. Então, na verdade, né, falar desse tema, só para a gente lembrar o quanto faz parte já da nossa vida o encerramento dos ciclos. Então, você já foi criança, embora tenha adultos que ainda não são crianças, né? Não sei se fechou tão bem o ciclo, mas... e aí você sai da infância, vai para a pré-adolescência, né? Você deixa um corpo infantil para virar um adolescente, né? Para virar adulto. Então, na verdade, o tempo todo, o fechamento de ciclos estão aí. A questão é como a gente vai lidando com isso, né? Eu acho que acho que a grande questão é como o quanto é importante você estar aberto para fazer isso, porque a gente lida com muitas questões quando a gente fecha o ciclo, sabe? É lidar com frustração, com decepção, com ilusão que você projetou, é você se desapegar,
você ter aprendido com aquilo. Então, acho que as perguntas aqui, né? Acho que talvez a gente vai ter que fazer até uma outra live com esse tema, porque, na verdade, acho que é o momento da gente refletir, trazer para as pessoas pensarem assim, se você consegue fechar esses ciclos, eles fazem parte, quais são os sinais, né? Porque, na verdade, a vida é feita de etapas, de momentos, de períodos, e o quanto evoluir significa fechar ciclos. É exatamente, você disse uma palavra muito legal, uma palavra-chave, que é desapegar, né? Às vezes as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade nessa fase de transição, porque tem essa dificuldade de desapegar, né, de certo momento da vida, ou de certa situação. Então, as pessoas ficam receosas e tal, por passar esse período, porque às vezes ficam numa zona de conforto. Às vezes está precisando passar por está precisando tomar uma decisão importante, né, na vida, e às vezes fica fazendo vários cálculos e o tempo vai passando e a pessoa continua na mesma situação e a vida acaba aqui empacando naquela situação. A pessoa acaba perdendo tempo, gastando energias e não alcançando o objetivo que ela traçou para a vida. Então, eu acho que as pessoas têm um pouco mesmo de dificuldade em desapegar. E quais são as consequências, ô Cláudio, que isso pode trazer para a pessoa? Como que isso afeta no dia a dia da pessoa, nos relacionamentos da pessoa? Porque o quanto isso afeta as escolhas, né? Porque se você... Que tem uma questão assim, a consciência. Eu estou consciente que o meu casamento acabou, eu estou consciente que eu já terminei a faculdade, eu estou consciente que eu fui mandada embora, eu estou consciente que aquele sentimento eu não sinto mais, porque é muito interessante, tem uns ciclos concretos, sabe, André? Assim, que é mais fácil você enxergar. Às vezes você também não quer enxergar, algo mais concreto, tá claro ali, né? Você foi mandado embora, fechou o casamento, o namoro, você mudou de fase, você mudou de cidade, mais concreto. E tem questões emocionais que é mais difícil fechar o ciclo, que às vezes é inconsciente, ou você está boicotando, sabe assim? Às vezes você às vezes já deixou de ser aquele cara naquilo que você acreditava, e a pessoa fica ainda levando aquela crença, aquela ideia, porque ela não quer mudar. Então, acho que tem uma coisa assim, do quanto não deixar o ciclo fluir, né, acontecer, é uma forma de controlar as coisas também, né? Eu quero do meu jeito, então trava. Então, o que eu vejo muito comum, as pessoas, isso que você falou, elas ficam paralisadas naquele momento da vida, e às vezes ela até se queixa, né? Nada acontece, né? Porque até inconscientemente ela pode ter medo do novo, de se responsabilizar por novas escolhas. Sabe aquele dito, tá ruim, mas tá bom, assim, nesse sentido de que eu não... Né, a resistência em mudar. Então, o quanto a dificuldade de fechar ciclos, de forma geral, dificulta a vida da pessoa de forma geral. As escolhas, os relacionamentos, a forma de pensar. Então, eu acho que trava a vida, assim. Uma pessoa que está mais aberta para fechar os ciclos, mesmo sofrendo, né, tendo abertura para lidar com isso, ela tem possibilidade de estar melhor com a própria vida e estar melhor consigo mesmo. Exatamente, a gente vê hoje que nós estamos vivendo num tempo que as coisas mudam muito rápido, né? A sociedade muda muito rápido, tudo está sendo rápido demais, as informações estão fluindo muito mais rápido, e as pessoas, vamos dizer, no mundo corporativo, um exemplo, né? Só para dar um exemplo, as pessoas no mundo corporativo que têm essa habilidade de se adaptar a essas mudanças são as pessoas que se destacam no mercado de trabalho, não é isso, Cláudio? Sim, elas se adaptam, né? Porque eu acho que a adaptação é um critério de saúde mental. Quando você se adapta ao novo, à realidade. E o que eu vejo também, André, as pessoas têm dificuldade de enfrentar a realidade. Então, ela nega, ela boicota, e aí que o ciclo não se fecha. Mas a sociedade atual, ela pede essa adaptação, essa rapidez. Não quer dizer que fechar os ciclos sejam fáceis, imediatos. Não é nem isso que a gente está dizendo. É abrir essa possibilidade, porque é um processo. O problema é quando a pessoa não abre esse processo, né? Então, sabe, quando eu desapego de uma ideia, ou daquela pessoa da minha vida, né? Ou às vezes até de um sonho. De repente, você não quer mais aquele sonho, e você ainda está preso naquilo porque você está preso na sua identidade de quem você foi.
e muitas vezes você não é mais aquela pessoa. E isso também tem que fechar ciclo, sabe? De quem sou eu, quem foi o André há 10 anos atrás, quem foi a Cláudia há 5 anos atrás. Então, acho que tem uma questão da importância de se adaptar, de aceitar a realidade, né? Do quanto é lidar com as coisas da vida, assim. Então, eu acho que... e o quanto isso tem a ver com o processo de autoconhecimento, André. A pessoa ela tem que estar ligada nisso, assim. Até a pergunta para cada um de nós, né? Quais são os sinais que você reconhece que você já tem que fechar o ciclo? Aí, É a sua boa, intuição? boa. Você, como que você sabe que você tem que fechar? Sei lá, Exatamente, faz, é porque né? você mesmo disse, né? Que vamos deixar assim bem claro aqui pro espectador que está vendo aí. A Cláudia disse o seguinte, gente, que essa mudança de ciclo, ela nem sempre ela é notória, ela às vezes ela está no inconsciente. Então tem ciclos que às vezes encerram no sentido literal, por exemplo, uma despedida do emprego, um ente querido que faleceu, uma separação no matrimônio. E tem alguns ciclos inconscientes dentro da sua mente que você precisa encerrar, que ele já você tá ali relutando com você e talvez você não esteja percebendo que você precisa fechar esse ciclo da vida para poder seguir adiante, não é isso, Cláudia? Então, quais são os sinais assim, que a pessoa tem? Eu acho que é importante, sim, essa conexão. Quando que você está ligado em você e conectado para você se ouvir, ouvir a sua mente, ouvir seu coração, né? Os sinais. Porque às vezes a pessoa está teimando em algo que já acabou. Então, quando eu pergunto, algo já acabou e dentro de você ainda não acabou, por que que não acabou? Você está com medo, você não quer aceitar, né? Você quer ter o controle das coisas, porque o novo ele gera medo. Assim, o tempo todo falar de encerramento de ciclos é esse abandonar o que foi e reconstruir o novo. Então, acho que é importante o quanto você está ligado nas suas emoções, né? As pessoas hoje elas não sabem muito assim como elas se sentem, elas ficam muito inseguras, sabe, André? Assim, do que eu estou sentindo? Elas buscam até respostas nos outros, né? Acho que é importante assim, aonde você tem um espaço em que você está ligado e você vem se conhecendo, porque às vezes a pessoa ela está parada há 15 anos atrás e ela nem se atualizou nela mesma, sabe? Esse é um ponto importante. Você vem se atualizando, você vem se conhecendo de uma forma mais atual, né? Você dá novos significados. Acho que uma pessoa que fica muito fechada ou que com ideias fixas, uma pessoa mais rígida, ela Uhum. tem mais dificuldade também de deixar fluir. Quando a gente fala fechar ciclo, é deixar fluir, porque o ciclo está em tudo, está na natureza, né? As estações do ano. Então, a gente aceitar que a gente também não controla tudo, né? Então, acho que é legal pensar quais são os sinais quando você está fazendo algo obrigado, quando você está somatizando, nossa, parece que a coisa não vai. Quando você tenta e... Né, tem vários nãos aí da vida e você está lá teimando porque você fez um compromisso com você que você não consegue abrir mão. Então, as pessoas mais orgulhosas, elas têm que provar para elas que elas estão certas. E, de repente, já fechou, acabou tanta coisa ali que não tem mais sentido. Então, acho que é importante pensar, isso está tendo sentido para mim continuar fazendo? Né? Tá ligado nas emoções, nos sinais, né? No seu comportamento, no seu corpo. Então, estar ligado e escutar a voz interior. Entendi. É não se relutar consigo mesmo, né? É deixar fluir, deixar ir, porque às vezes as pessoas fazem um planejamento ou tem um sonho, alguma coisa que talvez não deu certo, mas a gente não está falando a questão de desistir, a gente está falando a questão do Mudar. autoconhecimento, de identificar o momento de abrir mão e de mudar e talvez de pegar um outro caminho, porque às vezes tem muitos, por exemplo, um sonho de infância que agora, depois de tantos anos, não cabe mais. A pessoa já está casada, já Sim. tem 3 filhos, né? Aí aquele sonho lá, por exemplo, do menino de ser bombeiro, Tá. já não tem como mais, né? Só um exemplo, né? Já não tem Mas, como mais. sim. Entendeu? Então, E e isso não impede a pessoa de ter novos sonhos. novos sonhos. Ela continua sonhando com alguma coisa diferente. Não sei, ela tentar olhar para dentro de si e aceitar que
que isso na vida dela não cabe mais, né? Que é um ciclo que se fechou e ela pode fazer outros planejamentos e procurar coisas novas. Você disse uma coisa muito interessante a respeito de lutar contra aquilo que a gente não pode mudar. Uhum. Eu tenho estudado um pouco sobre a filosofia estoica, né? Sobre o estoicismo. E uma, Legal. e uma das coisas do estoicismo diz que nós devemos aceitar aquilo que não podemos mudar, que não temos poder de mudar, né? A gente lutar contra alguma coisa que não dá para mudar. Por exemplo, se eu vou sair de manhã para trabalhar, né? Uhum. E está chovendo, né? Eu não tenho controle do clima, né? Eu não consigo fazer Não, parar de chover. Então, vai adiantar eu ficar reclamando, vai reclamando. adiantar eu ficar mal-humorado, vai adiantar eu estragar o resto do meu dia, descontar isso daí no meu chefe, no meu cliente, no meu colega de trabalho, nos meus familiares, nos meus amigos. É uma coisa que eu estou relutando e não posso mudar. Então, é só um exemplo. Eu aceito que está chovendo, eu vou tomar as medidas, né, preventivas, vou sair com a minha capa de chuva, meu guarda-chuva, vou enfrentar aquela situação que é algo que eu não posso mudar, que é aquela frase que as pessoas dizem, aceita que dói menos, né, Cláudia? Pelo menos. E André, que também assim, né, é muito narcisismo nosso, né? Achar que o mundo também tem que girar em torno da minha pessoa, né? Então vamos cuidar de até que ponto eu faço isso assim, porque isso que você estava falando, o quanto a dificuldade de encerrar ciclos, na verdade, de forma geral, interfere no seu desenvolvimento pessoal, nas suas escolhas, né? O que eu vejo assim é muito interessante. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de fechar ciclos, assim, fica em cima do muro, não se posiciona, por vários motivos, por medo, por insegurança, né? Por ficar apegado. Então, assim, tem pessoas, eu brinco, tem pessoas que são acumuladoras de ciclos abertos, né? Ela terminou, mas fala que não terminou, ela não consegue dizer não, então coisas pendentes, né? Deixa coisas concretas assim. Você começa algo, não fecha. Você começa algo, não termina. Né? Você faz uma coisa ali, né? Então também tem a ver também pensar como que você se comporta, quais são as suas ações perante o cotidiano da sua vida, porque às vezes tem pessoas que de forma geral tudo está aberto. Ela fica em cima do muro, ela não é direta, ela joga porque ela quer ser legal com todo mundo, então ela não se posiciona. Porque para você fechar, você tem que ter coragem de assumir uma postura. É isso. Não quero mais. Ou senão, eu gostaria de estar com aquela pessoa, mas ele não me quer, por exemplo. Ou eu não quero estar com uma pessoa que me faz mal, apesar de gostar. A gente pode deixar de gostar, como a gente aprendeu a gostar. Então, é muito interessante, assim, essa coisa de você ser mais direto, né? Mas muita gente não sabe o que quer. Então, por isso que também, deixa eu pegar um pouquinho aqui, daqui a pouco eu pego ali, então abre, vai abrindo, como se fosse várias gavetinhas e não fecha nada. E aí você também vê um aumento de ansiedade, a pessoa se perde, ela fica perdida dela diante da vida, ela abre tudo, ela começa tudo, ela não fecha, porque também nem sei o que ela está fazendo se tem a ver com ela. Às vezes as escolhas dela têm a ver com família, com crença, com ideia do outro, ou de ser aprovado pelos outros. Então ela vai abrindo as coisas. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo terminar um relacionamento. Mas como não, né? Eu tenho dó do outro, ou eu sou dependente emocional, ou eu estou com 2 trabalhos, não consigo dizer não. Então é necessário repensar sobre a sua postura diante das escolhas. Então, não acumule ciclos abertos, assim, vai fechando, vai dizendo não, vai sabendo mais o que você quer para você ter a coragem de se colocar no mundo, porque a nossa vida perde essa singularidade. Né? O que é único da Cláudia, o que é único do André, o que é único de cada um que está participando da live, sabe, o nosso jeito de ser, essa aceitação, e a gente querer melhorar, mas comparando a gente com a gente mesmo. Então, acho que também tem isso, muita gente se perde porque ela está vivendo uma vida que ela não está ligada nela. Então, acho que esse é um ponto importante também. Ah, que legal, Cláudia. Quantas coisas bonitas você disse agora, aí, quantas coisas interessantes. Mas eu acho que talvez a gente chegou nesse ponto do questionamento, de até que ponto essa questão do fechamento de ciclos interfere na vida das pessoas. Então, você foi clara em dizer que
que o problema é deixar vários ciclos em aberto. Por exemplo, a pessoa, um exemplo, ela teve um emprego lá numa empresa grande, né? Numa empresa que tinha todos os benefícios, ela ganhava muito bem, né? Ela fazia Multinacional, aquilo que ela gostava, multinacional, e de repente ela passou por uma circunstância que não está mais naquele emprego. E ela já está no terceiro emprego, na terceira empresa após aquela empresa. Só tá, que legal. só que ela não desvinculou daquela empresa lá ainda, e ela fica sempre comparando. Não, mas eu era feliz lá em 1997, quando eu trabalhava na General Motors, quando eu trabalhava em Tá, tal lugar. Então, ela tá lá com a cabeça lá, ela não fechou aquele ciclo na cabeça não, dela. Ela não aceitou que ela não está mais lá. Então, isso vai gerando na pessoa ansiedade, vai gerando na pessoa frustração, vai gerando na pessoa série de coisas emocionais que atrapalham o desempenho da pessoa. E um outro exemplo é também com relacionamentos. E relacionamento. olha para você ver que essa parte é uma parte que é muito importante, porque é uma parte que você envolve diretamente uma outra pessoa, né? Então, É, você, e você encerra um relacionamento, olha a responsabilidade, né? Você encerra um relacionamento, mas você não fecha esse ciclo no seu coração, você não aceita. Aí você entra num outro relacionamento, aí tem aquelas comparações, não, aquele relacionamento era assim, aquela pessoa era assada, essa aqui não é assada, então não sei o quê. E ela às vezes está no segundo, terceiro, quarto relacionamento, e ela não esqueceu ainda, ela não deixou ir aquele outro relacionamento que teve lá atrás. Ou seja, uma coisa que também fugiu do controle dela, né? Uma coisa que não foi uma decisão dela, mas foi uma coisa, uma da vida, circunstância, vamos dizer assim, que ela não tem mais poder de mudar. Ela não tem, já não. foi, já está lá atrás. Coisa de 5, 10 anos atrás, um relacionamento. E a pessoa não consegue mais se relacionar com ninguém, ela não consegue se entregar no relacionamento, ela não consegue amar Inteira. a pessoa, receber amor da pessoa, porque ela tem essa questão mal resolvida do relacionamento de lá de tantos anos atrás. Então, acho que isso é a consequência de um ciclo mal encerrado na vida, né, Cláudia? Muito bons seus exemplos, assim, né? É interessante que a gente tem a capacidade de ter novos sonhos, né? Isso que você deu o exemplo lá do cara que trabalhava na empresa. Tanto é que muita gente se renovou após pandemia, descobriu novas profissões, sabe? Essa disponibilidade de estar aberto para mudar. Acho que essa é a questão também, né? E isso, o quanto um relacionamento mal fechado, mal resolvido lá atrás, você projeta no outro o seu sonho, você compara. Então, na verdade, né, André, o quanto esse fechamento de ciclo que não é feito, ele é muito mais comum na vida das pessoas do que a gente imagina. Sabe? Acho que é um ponto, por isso que até foi os votos aí, né, do quanto isso é comum, assim. E se a gente for perguntar na vida de cada um aqui presente, qual é o ciclo que você não fechou e ainda está aberto, né? Às vezes tem a área profissional, a área amorosa, a área de sonhos, a área social, né? Esse fechamento de ciclo subjetivo, que quem sou eu, o que eu penso. Tem pessoas que têm algumas ideias que ela fica ali agarrada, né? Porque a gente está falando do apego, agarrada a alguma coisa que já foi, assim, uma ideia que traz sofrimento, né? Sei lá, uma ideia que você aprendeu com seu avô que homem não chora. E de repente é um apego, você fechou. Eu estou trazendo também ciclos emocionais que trazem muitos problemas psicológicos e esses são mais difíceis de você enxergar porque ele é subjetivo. As crenças Sabe aquela ideia de limitantes, né? isso, as crenças limitantes. Então, eu estou apegado àquilo, eu não fechei aquilo é uma verdade absoluta dentro de mim. Então né, você deu o exemplo da empresa, do relacionamento, né? Estou trazendo alguns exemplos de ideias, de formas de viver que você tem que ser, e isso eu acho que paralisa, né? Porque você não deixa passar, assim. E de alguma forma, assim, a vida tem começo, meio e fim, né? As coisas da vida, né? As etapas, né? E o quanto você se analisar, você pergunta, o que na minha vida eu preciso finalizar, eu preciso encerrar, sabe? O que acabou que eu não estou deixando acabar,
né? O quanto isso afeta as pessoas, você está dando esse exemplo, porque interfere no relacionamento com outra pessoa, nas projeções, né? Você deixa de ter novos sonhos, porque você está preso num sonho lá de 20 anos atrás, você não deixou passar, você não deu novos significados, então traz muito sofrimento. E aí, quando você faz a terapia, a pessoa entra num processo de autoconhecimento, aí que ela descobre que ela tem muita coisa que está mal resolvida na vida dela. E aí vem as somatizações e as doenças psicológicas. Então, às vezes a pessoa está com tanto sofrimento psicológico, talvez muitos deles, muitos problemas psicológicos, vêm de um não encerramento de ciclo, de um não luto, de um processo de luto. É porque quando a gente fala de fechar ciclo, é deixar acabar. Ah, que interessante. Nossa, isso daí explica muita coisa, Cláudio. Eu acho que por isso que esse tema foi tão votado assim. Inclusive, eu quero mandar um beijão para todos que estão online aqui ao vivo com a gente, que é a Mayra. Legal. A Mayra também é psicóloga, Cláudia. A Mayra, minha amiga, ela também é psicóloga. A Daiane, o Sérgio, a Elô, a Monique, o Robson. Fala, Robson. Tudo bem, meu amigo? A Pri, a Lilian, a Belinha, a Gabi, a Samanta Beltrame. Ô, Samanta, que saudade de você, minha linda. Tudo de bom pra você, beijo pra família. A Dana, a Simone, a Silvânia, a Tati, a Bianca. Eu acho que a Silvânia também é psicóloga, tá assistindo a gente. A, a Bianca e o Regis Nascimento Rezende. Obrigado a você que está ao vivo, mas deixa aí nos comentários se você teve alguma dificuldade, qual foi o ciclo mais difícil que você teve que passar na sua vida. Coloquem nos comentários, a gente quer saber de você, qual ciclo que para você foi mais difícil, foi uma mudança de emprego, foi, por exemplo, o casamento, sair da casa dos pais, foi ter que mudar de uma cidade para outra por conta do seu trabalho, foi a perda de um ente querido que você gostava muito, que era estrutura da família. Olha, Cláudio, eu já vi isso acontecer, viu? É uma pessoa que perdeu um ente querido da família e a família passou por um processo de desestruturação tão grande, porque eles eram totalmente dependentes dessa pessoa. E eles demoraram a se refazer, a se recompor, né? A se reencontrar como família, nas questões de trabalho, nas questões da vida, nas questões emocionais. Então, eu queria que você falasse um pouco desse assunto, porque eu acho que é um assunto um pouco difícil. Quando a gente perde, né, um ente querido da nossa família, uma pessoa que para a gente é importante, que faz parte da nossa estrutura familiar, né? E a gente tem que virar essa chave aí, continuar a vida. O que você diria para uma pessoa hoje que perdeu um ente querido, por exemplo? Porque, sabe, André, essa questão do quanto fechar ciclo dói, ninguém está falando que não vai doer, que é fácil, que é imediato. O que eu acho que é importante, qualquer área da sua vida, se você está claro para você que está difícil fechar ciclo, peça ajuda, escolha alguém que você confia. Também é isso, sabe? É você assumir. Eu estou com dificuldade de fechar isso na minha vida. Ninguém está sugerindo aqui na live que você seja rápido, imediato, já maduro. Não é isso. É você ter consciência, é você conversar com você e falar: eu preciso encerrar algo que eu não estou conseguindo. É a consciência disso e buscar ajuda, buscar pessoas que te apoiam, poder falar disso. Porque daí o problema é quando a pessoa nega para ela, ou ela acha que ela não tem que fechar ciclo. Esse é o problema, assim, a gente está aqui só lembrando que você pode pedir ajuda, pode ter pessoas que te ajudam, você não precisa estar sozinho para fechar o seu ciclo. Você assumir ele, você fazer essa trajetória como se fosse, sei lá, você atravessar um bosque escuro, difícil, que dá medo, mas que você precisa atravessar para estar do outro lado e continuar seguindo. Então, não é assim, resolver bem claramente, imediatamente o ciclo, não. É passar pela dor daquilo, né? Então, é importante isso. É lógico que o fechamento do ciclo em relação ao luto,
é algo muito, né, impactante aí, como cada um lida com isso. O que eu vejo, André, assim, a sociedade também, ela, de alguma forma, a gente precisa perguntar como que a sociedade está lidando com o luto, assim. A gente também acho que a gente quer que a gente resolva isso logo, ou eu não quero sofrer com a dor do luto, porque o luto tem processo, tem fases, né? E quando morre alguém que é uma referência, eu me perco, né? Eu também morro emocionalmente. Então, acho que é importante, né, nessa família, por exemplo, se tem outras pessoas que podem ser rede de apoio. A rede de apoio é quando eu tenho alguém ali que tem vínculo, que tem confiança. Você poder estar perto de alguém que você só pode ser você, você não precisa estar forte. Sabe quando você encontra alguém que você confia, você fala, eu quero colo. É poder passar por essa trajetória. Não dá para correr, não dá para pegar atalho. E eu gostaria até de lembrar, eu estava conversando com um profissional de São Paulo, na área da psicanálise, e a gente estava conversando como hoje é comum, os adultos estão um pouco frágeis, assim. E a gente estava dando um exemplo de um luto, é, é uma criança numa família que o irmãozinho faleceu. Essa criança tem 6 anos, o irmão faleceu, o irmãozinho mais velho, e aí a família não levou, né, no velório ou enterro, né? E aí parece que a questão da morte, assim, a gente está tão. A gente não quer nem ouvir falar disso, assim. O ser humano, essa busca, né, de ser imortal, a potência, a tecnologia, Uhum. o quanto o processo de luto hoje está sendo negado, ele é muito rápido. Então as pessoas tomam remédio para anestesiar, para não fazer chilique no enterro, né, para não passar vergonha. Então tem umas coisas assim. O luto está sendo mal cuidado de forma geral, sabe, André? As Uhum. pessoas não estão passando. E os adultos, nesse caso, esse exemplo, agora essa criança, né, questionou a mãe e o pai, falava, sua irmãzinha foi lá, ela foi para a esteira, ela está com Deus, e a criança, ela começou a somatizar na escola. A minha irmãzinha não volta, né? O que aconteceu? E aí a família está passando por isso, assim. E Sim. esse psicanalista, ele falou, por mais que seja dolorido, tem que ser algo concreto para eu poder internalizar. É que os adultos estão tão frágeis que ele não quer que o outro vê. Não que você tenha que ver, mas você leva um pouquinho, você sente, né? A criança, ela perde para passar por algo concreto, para ela ter essa história, para ela lidar com isso. Então, quando você nega, você não deixou o outro passar por seu medo. E aí a criança questionou, mas depois foram falar que ela morreu, mas por que você não me levou, mãe? Eu queria despedir da minha irmã. E a criancinha chorando, né? E aí o profissional falou, agora leva lá no cemitério, É. conta como foi, a narrativa. Porque se eu não passei pela experiência, aquilo fica um vazio, fica um buraco, que aí vai por muitos anos, porque não foi dada oportunidade. Então, né, a gente precisa viver o luto com toda a dor que ele sabe, de estar inteiro. O que eu vejo, André, quando a gente estava falando de que eu não fecho o ciclo, fica tudo aberto, eu não estou inteiro na minha presença. E isso interfere em tudo, porque se você não está inteiro, nem na alegria, nem na tristeza, nem nos altos e baixos, como que fica a sua vida se você não está inteiro? E a gente precisa da gente inteiro, com tudo que é inerente à condição humana. Então, o recado, ou uma reflexão, melhor dizendo, é a gente poder passar pelos ciclos da vida e não querer boicotar, pegar atalho, sabe? E a gente, ser humano, a gente é forte o suficiente para lidar com isso. Mas parece que a gente está desacreditando na própria condição humana de passar pelo sofrimento. Então a gente está anestesiando, a gente. E aí que vem os problemas, porque eu não amadureço, né? Então, uma pergunta importante é: fechar ciclos é passar por algo doloroso. E algo doloroso não é doença mental, não é patologia, é a condição de estar vivo também. Eu, Né? você disse uma coisa muito bacana aí, Cláudia, nessa questão de se autossubestimar, né? A gente não acreditar na nossa força, não acreditar que a gente é capaz, né?
e a gente aceitar que a gente é frágil. Eu acho que tem muita gente que não tem ideia da força que tem, né? Tem muita Uhum. gente que ela prefere se entregar mesmo do que lutar, porque ela acha que ela não vai ter estrutura emocional para lidar com aquilo ali, sem antes ter uma Passar a cabeça. tentativa, sem antes estar de frente a frente com o problema, estar de frente a frente com o seu medo, né? Estar de frente a frente com o seu receio. Então as pessoas eles estão mais por pegar atalhos, por evitar certos assuntos, e você foi bem objetiva no que diz respeito a encerramento de ciclos, que nós devemos, primeiramente, identificar que a gente está numa mudança de ciclos, ter coragem, Uhum. assumir, né, ter coragem, você aceitar isso daí, né? Primeiro é Uhum. perceber, depois aceitar Perceber. essa mudança de ciclo, essa situação, e depois estar confortável para falar sobre, buscar ajuda para uma pessoa, um profissional, uma pessoa de confiança, uma pessoa que te oferece uma segurança para falar sobre o assunto e para resolver aquilo consigo mesmo. Passei pelo ciclo, agora vamos começar uma coisa nova, vamos Uhum. né, tirar isso daqui que já foi, né, vamos começar de novo, né, vamos Vamos. começar de uma forma diferente. Quer dizer, o encerramento de um ciclo é uma oportunidade, ela abre uma lacuna para você começar coisas novas, para você poder fazer diferente, né? Se naquele emprego lá você Uhum. estava que era legal, por algum motivo você não está lá, né? Dê o Sim. seu melhor naquilo que você está hoje. Faça hoje, usa toda aquela experiência, né, que você teve, né? Uhum. Inclusive, é o que fala na frase da Yara no começo. Você pegar todo aquele aprendizado, né, que teve naquele Uhum. ciclo, né? E até o encerramento daquele ciclo aqui. O que eu aprendi? Né, o que eu Sim. evoluí nesse período? E aplicar nesse próximo ciclo que vai entrar e fazer com que esse ciclo seja melhor do que o anterior, né? Porque E, também porque é o uso do ciclo, né? É tudo que você viveu não está servindo para você continuar fazendo as suas escolhas? Exatamente. Então, acho que é isso. Eu acho que é abrir espaço, fechar coisas, né? Às vezes, vários fios soltos, assim, né? Várias conexões soltas na vida, né? Então, a gente vai Uhum. conectando, ó, esse aqui, vamos fechar esse, agora vamos resolver esse, vamos resolver esse, vamos resolver esse. E, às vezes, esse acúmulo de coisas mal resolvidas que trazem problema. Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tá com um cheque especial estourado, né? Cartão Tá. estourado. Bom, deixa lá, depois eu vejo isso aí, eu faço uma negociação. Aí daqui a pouco ela vai lá, tá indo mal no trabalho, é mandando embora, fala, não, deixa depois eu arrumo um outro trabalho. Aí o casamento acaba, não, tá tranquilo, eu vou, sei lá, acabou e vou sair aí, vou, sei lá, pra uma balada, vou fazer Vou alguma dançar coisa, forró. vou dançar um forró, vou viajar, vou fazer alguma coisa aí, né? E vai ficando coisas desconectadas, sem encerrar. E quando a pessoa vê, tem um montão de coisa para ela resolver, daí dá aquele negócio, né? Nossa, meu, minha vida tá uma bagunça, mas é porque a pessoa lá atrás ela não veio dando esses nós, encerrando esse Não. ciclo, fazendo essas conexões, resolvendo coisa por coisa. Mas a nossa esperança é isso. O ser humano é capaz de mudar. O ser humano tem essa força, essa habilidade de se adaptar. Isso faz com que a nossa espécie, né, que isso preservasse a nossa espécie até os dias de hoje, né? O ser humano, se ele não tivesse capacidade de se adaptar, o ser humano estaria extinto, né? Se você pensar na história da humanidade, na história do nosso planeta, na biologia do nosso planeta, então nós temos essa capacidade de evoluir, de mudar, né, de se adaptar a certas situações, né? O ser humano é forte, o ser humano ele tem uma força, ele tem essa capacidade. Então, a gente deve acreditar em si mesmo, a gente É, deve assumir e isso acho daí e seguir em diante. a pessoa acaba esquecendo, né? Porque assim, aquelas pessoas que hoje talvez estejam muito abertas, com dificuldade de fechar ciclo, elas mesmas na vida delas já fecharam ciclos. Alguns outros, assim, interessante também, Uhum, sabe? De uhum, quais são os ciclos que eu consegui fechar.
que você nem teve escolha, assim, se você não quis virar adulto, às vezes você é até meio infantil, mas assim, você tem que virar, você tem que crescer, você tem que assumir. Então, a vida dá uma chacoalhada, né, André, pra gente crescer, assim. Acho que tem esse equilíbrio entre eu acreditar na minha força, eu acho que as pessoas estão, elas não que a gente não seja frágil e não peça colo ou não esteja difícil, não é isso. É o equilíbrio entre a força que você tem e poder assumir essa fragilidade, né? É ser forte o suficiente para saber que você também é frágil. Então, é poder. O que eu vejo, às vezes, as pessoas. Quando você fecha ciclos, você às vezes pode parar de ficar, sabe, cutucando uma ferida, sabe aquele exemplo de cutucar uma ferida, né? Quando você fecha um ciclo, você pode parar de ficar, né, pensando nas coisas do passado. Quando você fecha um ciclo, você pode, porque tem pessoas que ficam se culpando por coisas que ela não fez ou fez no passado, então ela fica presa. Porque uma pergunta importante é quais os motivos, e aí cada um se pergunta, das minhas dificuldades em fechar ciclos. Para a pessoa também se perguntar e ela se responder. E aí é uma resposta subjetiva. Né? A pessoa se perguntar, encara quais são os seus ciclos que estão, né, bagunçados ou não está encerrado. Quais os motivos que eu não estou conseguindo fechar? Às vezes uma pessoa que quer controlar tudo, ela não consegue fechar ciclo porque ela quer que seja tudo do jeito dela. Uma pessoa que tem dificuldade de controlar, fechar o ciclo, é porque ela não deixou passar lá o passado, ela está presa lá no relacionamento, né? Ou a pessoa fica se culpando. Sabe quando uma pessoa, ou uma pessoa muito orgulhosa que não deixa passar? Então, é muito importante essa pergunta. Por quais são os motivos que você... O que você tem que mudar em você também para que você possa fechar os seus ciclos? Exatamente. Nossa, que coisa linda, viu? Essa live aqui é uma live para assistir, reassistir. E, nossa, essa daqui eu vou querer ver umas 3 vezes, porque você tá só jogando pérolas aí para a galera, tá dando o caminho das pedras aí para as pessoas que precisam passar aí por essa transição, por encerramento, fechamento de ciclos. E o que a gente está dizendo aqui é que encerramento de ciclo é uma coisa natural da vida, é uma coisa que acontece. E a Cláudia acabou de dizer que você está com dificuldade de repente fechar um ciclo, mas olha para você ver na sua vida quantos ciclos que você já fechou, né? Às vezes sem perceber, ou que não foi tão... Talvez foi até trabalhoso naquele período ali, mas você conseguiu superar, em pouco tempo você se recompôs, se adaptou e seguiu adiante, porque às vezes o que parece para a gente é que muitas das nossas dificuldades de hoje, elas parecem, elas cegam um pouco a nossa capacidade de passar por esses desafios, né? A gente vai relutando, que ele suga um pouco a energia da gente, então dá a impressão que a gente não vai conseguir passar, mas a gente consegue superar, né? E quando a gente vê, já passou, é algo que fica lá para trás, então faz parte da vida, né? E o segredo disso tudo é viver, é saber que o encerramento de ciclo faz parte da vida, né? E faz parte também da vida daquele que quer evoluir, daquele que quer crescer como pessoa, daquele que quer crescer como ser humano, que quer crescer como profissional, que quer crescer como um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um irmão, ou seja, né, um vizinho, uma pessoa que realmente quer evoluir, quer se autoconhecer e quer se tornar uma pessoa a cada dia melhor. Ô, Cláudia, eu Sim. vou cantar uma música que pediram para mim, né? Que foi o Fabrício, né, Cláudia? Fabrício. Foi Fabrício. Fabrício pediu essa música. Vamos lá. Obrigada, André. Imagina, antes de cantar essa música aqui, eu quero dizer a vocês que quando a gente quando a gente é criança, né, a gente tem muitos sonhos assim, né? A gente imagina as coisas, né? A nossa imaginação flui muito mais do que a vida adulta. A gente projeta muitas coisas e alguns sonhos, elas trazem alegria pra gente, né? Só que a gente vai passando o tempo de vida e
a própria vida vai encaminhando a gente para caminhos diferentes. A gente vai conhecendo pessoas, a gente vai se deparando com situações, a gente vai evoluindo, vai mudando, e a gente vê que certos sonhos já não cabem mais para a nossa vida, né? Aquilo que foi dito aqui. Mas isso não pode impedir você de sonhar de novo, né? Com uma outra coisa, pode ser que o seu sonho ainda dê para realizar, né? Você tem que ter a consciência disso. Se é um ciclo que você tem que fechar, ou se é uma coisa que você pode sonhar de novo, tentar ver, não, já fiz tudo na vida, agora eu quero realizar aquele meu sonho de criança. Tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Ou, e também tem a situação de você não ter como mais realizar aquele sonho, mas não vou fazer mais nada da vida. Continue sonhando, né? Porque sonhar é que nos motiva, sonhar é que nos dá, né, sentido para a vida, é fazer Venha sonhar. né? Então vamos lá, sonho lindo. Sonho lindo. Sonho lindo, traga quem quiser, a música por emoção, traga aquela paz, diga de passagem, só quem tem coragem no coração. Quando fecho os teus olhos, uma porta se abre e bebo na fonte da imaginação. Mergulhar no profundo é tão simples, sonhar é o segredo e pra mim é lição. Ser uma criança de novo, antes que o tempo se esgote, ter uma esperança é o consolo. Ser valente não é ser forte. Sonho lindo, traga quem quiser, a música por emoção, traga aquela paz, diga de passagem, só quem tem coragem no coração. Só quem tem coragem no coração, Cláudia. Nossa, é muito interessante, né? Porque o sonho lindo tem a ver com fechar ciclo, para ter novos sonhos, né, André? Exatamente, né, cara? Você vê que a música fala, né? Quando a gente ser criança de novo, né? Antes que o tempo se esgote, né? O tempo está passando, né? E a gente tem ciclos para fechar na vida. Então, antes que esse tempo se esgote, né? Exatamente. Vamos resolver aquilo que precisa ser resolvido para que a gente possa sonhar de novo, né? Para que a gente possa escrever um projeto de vida. A gente ouve falar que a vida é um livro com várias páginas em branco, né? Que você vai escrevendo a sua vida. Então, eu acredito que muitos aí que estão acompanhando aí, tem muitas páginas aí em branco para serem escritas, né? Enquanto a esperança ainda não acabou, né? Às vezes a pessoa acha que é tarde demais para sonhar, tarde demais para realizar as coisas. Já passei, já fui casado 2 vezes, já tenho meus filhos grandes, já aposentei, não sei, já tenho a minha casa, já tenho a minha segurança financeira, já fiz tudo que eu tinha que fazer na vida, agora vou esperar a morte chegar. Não, meu querido. Escreva sua vida, escreva sonhos, bora viver, não é isso, Cláudio? Porque eu acho que, sabe, essa aventura da vida, né? Acho que a gente precisa... A gente tem as nossas projeções, aquilo que a gente deseja, mas quando você está aberto para a vida, você vai seguindo também, são novas coisas. Porque a vida só programada, né? A vida no quadradinho, para não correr riscos, ela... Né? Você pode até tentar controlar, e olhe lá ainda, mas ela é uma vida empobrecida, que você não está aberto para a aventura da vida, né? Você fica fechado, assim, você fica com medo de viver o novo. Então, tem pessoas que têm um padrão de vida que ela vai há 50 anos na mesma praia, né? A vida dela é daquele jeito, ela não se aventura a novas experiências. Porque quando a gente fala de fechar ciclo,
eu fecho o ciclo, abro o outro, eu preciso estar aberto para me aventurar na vida, me arriscar, porque aí eu vou me conhecendo quando eu tenho novas experiências. Eu vou me descobrindo, eu vou descobrindo um lado, nossa, eu não sabia isso de mim. Porque se você vive num padrão fechado para ter garantia de que as coisas, né, vão ser só do seu jeito, não vai ser em primeiro lugar, mas você perde a possibilidade de conhecer até a si mesmo quando você se lança para a vida, sabe? Abre a porta da sua vida e vai viver o novo, assim. Acho que esse é um ponto importante aqui da gente pensar na live. Fechamento de ciclo, quais, né? A gente está começando a semana, segunda-feira, né? O que que você, às vezes até isso, o que que você não fechou no final de semana? Você deveria ter dito não e você não disse, você deveria ter, né? Você recebeu, Acabado, mas você você não fez, recebeu um né? não e não aceitou, né? Você recebeu um Não não e não aceitou. aceitou. Sabe assim, o que está pendente, vai lá e assuma, mesmo com a garantia de não dar certo, porque também tem isso, assim, eu preciso me arriscar, assim, não dá para ficar. E ficar em cima do muro, isso gera problemas emocionais também, porque a pessoa ela fica ali, ela fica ruminando, será que eu vou, sabe, eu não sei de mim, me responda sobre isso, a pessoa fica tão insegura e ela não assume uma postura. Então, encerrar ciclo também eu preciso encerrar, acabar, colocar um ponto final, né, para continuar outras histórias, né, eu narrar minha história de outro jeito, porque vou dar um exemplo, sabe, André, às vezes a pessoa, sei lá, ela tem um relacionamento tóxico. Quando ela termina o relacionamento com alguém que faz mal, ela encerra um ciclo, por exemplo, entendeu? Uhum. E acho que isso é legal. O encerramento de ciclo é quando eu fecho coisas que acabou, quando eu fecho pessoas que fazem mal para mim, quando eu me protejo. Então é importante, sei lá, você tem pessoas que sugam sua energia o tempo todo e você achava que você tinha que nutrir ela. Quando você diz não, você está fechando um ciclo com aquela pessoa, com aquele jeito de ser, né? Fechar ciclos também é uma forma de você cuidar da sua saúde mental e se proteger. Então, sei lá, você tem uma amizade que só pensa nela, né? Você tá ali cuidando do outro. Você não pode contar com aquele amigo. De Uhum. repente, você pode falar, eu vou mudar com esse colega, eu vou dar um gelo nele, eu vou dizer uns não. Sabe assim? Acho que também tem isso. Quais são os fechamentos de ciclos que têm a ver com mudança de comportamento também? Não só de fases, né? Sei lá, dizer não para uma pessoa que está fazendo mal para você, sabe? Às vezes você precisa sair daquele emprego porque a sua saúde mental está péssima e você vai vender coisa para fora, vai fazer, você quer fazer isso, sabe? Sim. Acho que isso é importante também, né? Às vezes a pessoa fica presa ao passado e ela não vive o momento presente inteiro ali, acho que também tem isso, né? Acho que cortar, né? O fechamento de ciclo também é você fechar aquilo que está fazendo mal, não só o que acabou, né? O que está fazendo mal para você, que você está ainda levando, então você está carregando. Você não está fechar não, aquilo não me pertence mais, eu não quero mais aquilo, por vários motivos. Então eu vejo assim né, no atendimento as pessoas falando, fechei uma história. Fechei uma fase da minha vida, eu não vou ficar mais com aquela pessoa porque é um relacionamento tóxico. Ou, né, eu fechei, sei lá, eu fechei o sedentarismo, tô começando a correr, sabe? Essas Entendi. questões também é algo importante que tem a ver com mudança de escolha, de hábitos no seu dia a dia. Então, além de grandes ciclos que tem que fechar, no seu dia a dia, o que que você precisa fechar? Né? Uma mudança de postura, né? Um Postura. comportamento. E às vezes o que acontece muito com as pessoas é que, até mesmo na questão de relacionamento, a pessoa, puxa, eu tô encerrando esse ciclo, vamos dizer assim, eu estou encerrando um relacionamento, mas eu queria que desse certo, e fica com aquele negócio, não, poderia ter dado certo e tal, poderia ter dado Sim, certo, mas é uma falsa sensação de controle, né? É uma coisa que você não consegue controlar, né? Você não porque, tem André, controle sobre aquilo. que eu acho que a gente tem muita ilusão, né? Quando cai, eu estou, né? Vem a desilusão, né? Você é iludido com algumas coisas, também faz parte da vida. A gente projeta, às vezes você projetou no outro uma coisa que é sua. Nunca a pessoa foi daquele jeito. E o outro também
nunca foi verdadeiro com você porque ele quis, né, essa tendência humana de querer se modificar muito para ter aprovação, amor do outro, né? É um grande risco, assim. Não que a gente não vai modificar, vai ceder, não é isso. Sim, Mas tem um limite, sim. sabe, assim? Porque aí eu vou entrando na projeção do que o outro quer, eu me perco, e aí eu culpo o outro porque eu me perdi de mim mesma, mas foi você que permitiu, sabe, de fazer acordos. Então, acho que tem isso, né? Falar de fechamento de ciclo é falar do autoconhecimento, é falar de como que você está vivendo, é das suas prioridades, né? É selecionar. Não dá, a gente tem só dois braços, não dá para pegar tudo. E aí eu tenho que dizer não para mim também, para fechar ciclo. Sabe? Não, eu tive uma ilusão. Fiz escolha errada. E essa coisa, quando eu fico presa na minha culpa, aí o cara não fecha o ciclo porque e se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás? Você não ia fazer. Se você fez aquela escolha lá, é porque foi aquela escolha. Então a pessoa nem aceita a escolha do passado. Então tá muito lá atrás, entende, André? Essa questão, vamos atualizar, o que acho que é importante. O que você tem que deixar que é algo do passado que você está trazendo para o presente? Questões emocionais Exatamente. de pessoa. O que do passado tem que estar lá? Vai lá e reflita, escreva, vai lá e deixa passar. Conversa com você, né? Isso não me pertence mais, eu não é 20 anos atrás, né? Coisas do passado, comportamentos, ideias, né? Então eu acho que é importante a pessoa também conversar com ela e ela ser sincera. E se ela está com muita dificuldade de fechar isso, é possível você poder, quando você está conversando com alguém, você também conversa com você. E você dá o direito de fechar ciclos também, se permita. Não precisa ficar carregando algo que já acabou. Não precisa ser uma pessoa que você já não é mais lá, sabe? Então, eu acho que é uma permissão. Que você se permita também fechar ciclos. Você precisa deixar isso acontecer, né? Com tudo que é inerente, né? Dói, você não sabe como que é. Mas, na verdade, ninguém sabe como que é o futuro, a vida. A gente vai construindo. A gente está trazendo a gente para a vida. Então, não precisa ter tanto medo de me levar para a vida e não saber de antemão como vai ser. Eu não sei nem quem inventou essa história de que eu tenho que saber de antemão como vai ser para não sofrer. Porque ninguém sabe. Já Que coisa boa, Cláudia! Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! As pessoas estão aqui falando aqui palavras de sabedoria, as pessoas estão agradecendo, estão falando assim. O autoconhecimento nos torna pessoas muito seletivas com tudo. Obrigado, Simone. Aqui a Tati está falando, nossa, faz todo sentido essa parte de fechar ciclo, cuidar de você. Exatamente. A Vânia está falando, valeu essa música no fim dessa segunda-feira, ainda mais com vocês falando de coisas tão importantes. Obrigado, Vânia. Vânia, psicanalista, já participou com a gente aqui na live da Louça. O Cesário está falando que tem dificuldades de fechar ciclo na vida e que ele precisa trabalhar com isso também. É por isso que a gente escolheu esse tema aqui, Casari. Tá bom? A Dai tá dizendo, é um presente essa live. Obrigado, é um presente para mim também. Eu tô aprendendo muito aqui com a Cláudia, são muitos ensinamentos. É uma live que eu vou ver e rever novamente. Deixa eu ler aqui um último comentário. A Tati disse, difícil entender que precisamos fechar um ciclo, porque grande parte das vezes achamos que fechamos, que encerramos, mas na verdade está só fugindo daquela situação, aquele lance daquele... Você acha que fechou, mas você deixou para lá, você está procrastinando esse fechamento do ciclo aí e tal. Mas você disse coisas muito, muito bacanas aí, Cláudia. Eu acho que todo mundo está muito satisfeito com a live de hoje. É uma live que eu vou ver e rever, porque você disse muitas coisas importantes aí sobre sonhos, sobre coragem, sobre mudança natural da vida, sobre se aventurar, sobre o futuro, né? As incertezas do futuro. A gente precisa saber lidar com essas incertezas, né? Essas incertezas, elas não podem trazer ansiedade nem medo para a gente, né? A gente deve encarar o novo, a gente deve encarar as mudanças, as coisas que vão acontecer. Aliás, o mundo está em constante transição, as pessoas
estão mudando, o mundo está evoluindo, e a nós cabe evoluir também, sermos pessoas melhores para nós, primeiramente, e depois para aqueles que nos rodeiam. Cláudia, eu quero agradecer você mais uma vez, te dar os Obrigada a parabéns você por essa pela live. confiança. Nossa, foi maravilhoso mesmo estar aqui com você, dedicar esse tempo para falar com os meus amigos aqui do Instagram, com os seus também amigos aí que te seguem. Aliás, quem segue a Cláudia ainda não me segue, depois vocês sigam aí, André Garibaldi. E você que segue o Garibaldi e não segue a Cláudia, siga a Cláudia também, @clafag. Não é isso, Cláudia? Já até decorei. Cláudia Fabiana de Jesus. Isso, Cláudia Fabiana de Jesus. Vai ficar gravado essa live aqui para você ver, dá para você assistir ela na íntegra. Se você perdeu o comecinho da live, dá para você assistir ela inteira novamente, dá também para você compartilhar com um amigo, com uma amiga que de repente está passando por uma transição, por fechamento de ciclo, ou está tendo dificuldade, ou passou por uma mudança recentemente e está um pouco fragilizado com isso. Então, isso daí é para ser compartilhado, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. E a Cláudia é psicóloga, psicanalista, faz os atendimentos também. Vou deixar ela se despedir aí, fazer as considerações finais e deixar aberto para você o que você queira falar, Cláudia. Tá. Obrigada, né, pela parceria aí, que a gente possa ter outros encontros e levar essas reflexões para as pessoas, né, com o jeito de cada um, mas com leveza, né? Acho que esse é um ponto importante, né? Com a relação com a sua vida, né? Como vai, né? Como vai você e como vai você com a sua vida. Acho que tem um ponto, só para a gente fechar, né? O encerramento de ciclos tem a ver com esse processo de autoconhecimento, essa investigação de si, né? Você está ligado em você, né? A importância de... Às vezes as pessoas têm muitos bloqueios. Isso também impede de fechar os ciclos. Então, talvez esse reconhecimento dos bloqueios, das minhas barreiras, e poder me cuidar para que eu possa fluir na vida. A vida pede fluir, né? Em que você possa desfrutar de todas as etapas, porque não tem certo, não tem errado, todas as etapas faz parte da vida, né? Quem é mais idoso, né? Às vezes tem gente que fala, nossa, essa etapa tá tão legal assim, né? Ou eu tô mais maduro, eu tenho mais o eu aqui, não ligo tanto para as coisas. Então, cada um na sua faixa etária, nos seus ciclos, né? Acho que é importante a vida no sentido de se lançar. Então, quando a gente fala de fechar ciclos, é você se lançar para a sua vida, se lançar para novas experiências e ter uma melhor relação consigo mesmo e com a sua vida, né? Cuidar de você é cuidar de fechar ciclos e abrir novos ciclos. Eu quero agradecer muito a presença de todos, né? Como a André falou, eu estou aqui no Instagram. Tem um canal no YouTube, Cláudia Fabiana de Jesus. Estamos lá começando alguns vídeos. E que a gente possa aí começar a semana já fechando alguns ciclos e abrindo para novas oportunidades, experiências na vida. Agradeço a sua parceria aí, André. Obrigada. Obrigado, Cláudio. Obrigado você que acompanhou a gente ao vivo aqui, a nossa live da louça dessa segunda-feira, encerramento de ciclos. E espero que tenha sido proveitoso para você. Eu tirei várias lições aqui. Obrigado, Cláudia. Até uma próxima. Ó, a gente tem que encerrar a live também, faz parte. A gente não dá vontade, né? Mas precisa encerrar. E outro dia a gente faz outra. Sim, não, eu espero que é isso que eu ia dizer. Eu quero você numa próxima oportunidade aí também. Já vamos pensando em algum tema para a gente conversar. Vamos abrir uma nova enquete também para a galera escolher. E teve bastante votação. Eu achei muito legal isso daí. O pessoal engajou bastante aí na escolha do tema. E a gente trouxe o tema para vocês aí com o maior carinho, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. E beijo do Garibaldi. Obrigado, Cláudia. Tchau. Obrigada, tchau, galera. Obrigada, pessoal.